irmãos, eu vou ler 2 versículos. Um fica no Salmo 20, versículo 7, que diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor Jesus, Senhor nosso Deus. E o outro é Naum 1:7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. E toda vez que eu estou assim angustiada ou com dúvidas, eu lembro desses versículos, que eu já tenho até de cor, né? E isso traz paz para o meu coração. Então, eu deixo esse versículo para as irmãs. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer no Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmo 91, 1 e 2. Salmos 24, do versículo 1 ao 3. Do Senhor é a terra e de tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou a sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permanecem assim firmes no Senhor, ó amados. Vamos louvar ao nosso Deus com o hino que diz: Jesus provou o seu amor. Jesus provou o seu amor por mim. No Calvário isso aconteceu. A sua vida entregou na cruz, a fim desse amor revelar. Ele quer que eu siga cada dia, não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu. O seu amor eu aceitei, enfim, e tudo novo se tornou pra mim. Eu vivo agora só pra seu louvor e o seu amor compartilhar. Canta comigo. Ele quer que eu siga cada dia, não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não me deixarei, não te deixarei, filho meu. Ó sim,
fiel e cuidará de mim. Que grande amor, o amor de meu Jesus. Ó, se Ele é fiel e cuidará de mim. Que grande amor, o amor de meu Jesus. Ele quer que eu siga cada dia. Não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu. Louva comigo, agora. Não te deixarei, filho meu. De novo. Não te deixarei, filho meu. Amém. Não estamos sozinhos. Olá, irmãos. Quero compartilhar 3 passagens da Palavra de Deus com os irmãos. 2 delas de Jesus no momento da crucificação e a terceira após a sua ressurreição. São 3 lições importantíssimas para a nossa vida. A primeira delas está em João, capítulo 19, versículo 30, que diz assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. O que se consumou na cruz? Na cruz, Jesus decretou o fim das dores de nossa alma. Ele colocou fim ao efeito do pecado que faz morrer a alma, jogando-a no inferno. Na cruz, Jesus consumou a nossa salvação, conforme diz também o apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14, quando diz: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e a atirou do meio de nós, cravando-a numa cruz. O sacrifício de Cristo tirou de sobre nós a condenação, tirou a culpa do pecado de sobre nós, cravando-a numa cruz, nos libertou da culpa do pecado. A segunda fala que nós temos na cruz é o pedido de perdão de um dos malfeitores que foram, dos 3, que foram crucificados com Jesus. Mas um deles faz uma declaração importante de pedido de perdão. Está em Lucas capítulo 23, versículos 42 e 43, que diz assim: e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Na cruz também houveram 2 manifestações que se complementaram, trazendo-nos alegria e esperança. Na cruz houve reconhecimento e perdão. Reconhecimento de pecado por parte daquele malfeitor e a ministração de perdão por parte de Jesus. Enquanto 2 de seus companheiros zombavam de Jesus, um dos malfeitores perguntou a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus imediatamente garantiu-lhe a salvação. Jesus imediatamente disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Garantiu a ele a salvação. Uma vez que eu e você, uma vez que nós somos perdoados ou perdoamos alguém, adquirimos a saúde da alma ou ministramos esta mesma saúde a quem perdoamos. O perdão de Deus para a sua vida o levará à glória celeste. Perdão é a senha para a salvação.
o perdão que segue ao reconhecimento de pecado e o arrependimento é a senha que nos leva à glória eterna. E finalmente, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 11, após a sua ressurreição, o Senhor Jesus Cristo mostrou-se aos seus discípulos e falou a eles sobre a sua vinda. Veja o que diz: os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Livre da morte e da sepultura, agora Jesus fez uma promessa. A promessa de que um dia há de retornar para buscar a sua igreja, os seus salvos, os seus santos, os seus remidos para o lar celeste. Sabemos que as promessas do Senhor não ficam no esquecimento, mas se cumprem dentro do tempo de Deus. A igreja de Cristo hoje deve viver, se mover, labutar neste mundo, sempre com o seu olhar e sua atenção voltados para essa promessa. Nada deve ser mais importante para nós do que a esperança nessas palavras do Senhor Jesus. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima nos céus, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Essa esperança está no seu coração? Você vive com base nessa esperança? Alimente sua alma com essa verdade de Jesus. Aquele que morreu, foi sepultado, mas venceu a morte, rompeu as barreiras da sepultura e subiu ao céu, onde está sentado à direita do Pai, e no tempo certo de Deus, ele há de voltar para nos levar, para estarmos juntamente com ele. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci.
cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Um dia lindo, onde eu encontrar a eterna glória que prometida está. Tanta alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus irá outra vez aqui. Jesus irá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos lá. Todos em nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser o príncipe da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus irá outra vez aqui. Jesus irá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos lá. Ele é o nosso Senhor. Jesus irá outra vez aqui. Jesus irá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos lá. Ele é o nosso Senhor. Esse hino aqui vai falar sobre eis os milhões. Nós acreditamos que tem milhões de pessoas nessa terra que está sem Cristo. Então esse hino aqui está falando acerca disso. Eis os milhões em trevas tão medonha, jazem perdidos sem um Salvador. Quem lhes irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Portas abertas, eis por todo mundo, servos erguei-vos, eis avante andar. Crentes em Cristo, uni as vossas forças, da escravidão o povos libertar. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Ó, vinde a mim, a voz divina clama, vinde clamar em nome de Jesus, que para salvar-nos do pecado eterno, seu sangue derramou por nós na cruz. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois
depois anuncia o Evangelho e sempre eu estou convosco. Ó Deus, apressa o dia tão glorioso em que os remidos todos se unirão num coro excelso, santo, jubiloso, para todos sempre glória te darão. Todo o poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anuncia o Evangelho e sempre eu estou convosco. Amém. Olá, a graça e a paz de Jesus. Nesse dia especial eu quero compartilhar com você o texto que está no capítulo 9 do livro de Atos. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 19, e trata-se da conversão do apóstolo Paulo. Mas mais que isso, trata-se da conversão de um perseguidor da igreja cristã. Acompanhe a leitura comigo. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entra na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Quero te convidar a uma oração para que o Senhor nos ilumine nessa reflexão, nos dê o direcionamento. Santo Deus, amado Pai, o Senhor é o Deus que não conhece impossíveis. O Senhor é aquele que pode transformar a realidade de todos aqueles que ouvem a Tua palavra, de todos aqueles que têm o coração tocado pelo Espírito Santo. Pedimos ao Senhor que nesse dia o Senhor nos guarde do erro no que diz respeito ao entender a sua palavra para nós, a sua mensagem para nós, e nos dê a coragem de evangelizar, de levar a sua palavra àqueles que ainda não conhecem. Dá-nos um coração disposto a te servir, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós temos percebido no capítulo 8 que não há impossíveis para Deus. Logo depois que se inicia a perseguição na região da Judéia e de Jerusalém, os cristãos que são dispersos começam a sair e a evangelizar, levam o evangelho consigo. É destacado Filipe que leva o evangelho até Samaria.
Em seguida, ele leva o evangelho até um etíope, eunuco, da rainha de Candace. E agora é destacado a conversão de Saulo, até então conhecido como Saulo, e que vai passar a ser chamado de Paulo a partir de então. O que nós percebemos então durante esse trecho das Sagradas Escrituras? Percebemos que a Bíblia quer nos mostrar que não há impossíveis para o Espírito Santo. O primeiro relato dizia a respeito de um homem muito conhecido na cidade, uma celebridade, Simão o Mago. E esse Simão foi tocado pelo Espírito Santo e chegou à conversão. O segundo relato é o relato do eunuco etíope, o alto oficial da rainha de Candace, um ministro da economia, alguém responsável pelos tesouros da rainha. E também o Espírito Santo toca. E agora nós vemos a conversão de um perseguidor da igreja, alguém que aprisionava os cristãos, matava os cristãos, alguém que a sua vida era voltada para perseguir e dizimar o cristianismo. E como isso acontece então? Mais uma vez o Espírito Santo entra em ação e o próprio Jesus Cristo aparece a Saulo e fala e conversa com ele, e o Espírito Santo toca o coração de Saulo e este é convencido do seu erro, do erro de perseguir o cristianismo, do erro de perseguir o próprio Cristo, do erro de aprisionar e matar aqueles que creem em Jesus. O que nós temos percebido durante essas páginas da Escritura Sagrada é que o Espírito Santo, ele toca quem quer, não importa se é uma celebridade, não importa se é um alto oficial, não importa se é um perseguidor da igreja. Qual é a reflexão que devemos ter então nesse dia, nessa data tão especial? Precisamos entender que o nosso Deus não está morto. Nosso Deus não está crucificado. Nosso Deus não está sepultado. Nosso Deus ressuscitou. Jesus Cristo vive. Jesus Cristo reina e reinará eternamente. Precisamos entender, ter a convicção em nossos corações que Jesus Cristo é eficaz em nossas vidas. Jesus Cristo foi eficaz na vida desses homens. Eles conheceram Jesus e porque conheceram Jesus, têm a vida eterna. Qual é o impossível da sua vida? O que tem impedido você de se achegar a Jesus Cristo? Você é um grande mágico? Você é uma grande celebridade? Você é uma pessoa muito importante no estado onde vive? Você é uma pessoa muito importante para as outras pessoas, tem um grande status social e não pode abrir mão dele? Você é um homem que perseguiu o cristianismo até hoje? Você é um ateu confesso que suas postagens, sua fala sempre foi de perseguição e agora você não tem coragem de se mostrar cristão? Qual tem sido a barreira que te impede? Eu quero te dizer que Jesus Cristo morreu e ressuscitou por você. Jesus Cristo vive, ele não está morto. E Jesus Cristo fez esse sacrifício para que você tenha acesso a Deus Pai. Mas eu quero falar também diretamente aos cristãos. Qual tem sido as barreiras que lhe impedem de orar pelas celebridades do nosso país? Qual tem sido as barreiras que lhe impedem de orar pelas autoridades do nosso país? Há porventura alguém difícil demais para o Espírito Santo? Qual tem sido a barreira que te impede de orar por aqueles que são perseguidores do cristianismo? Porventura, há um coração duro demais para o Espírito Santo quebrantar? A Bíblia nos mostra que não. A Bíblia nos mostra que ninguém é difícil demais para o Espírito Santo. Ninguém é difícil demais para Deus. O que lhe impede de orar, de buscar a conversão daqueles que perseguem o cristianismo? Sejam eles celebridades, sejam eles autoridades do nosso país, sejam eles ateus confessos e perseguidores confessos do cristianismo. Estando aqui ou em outros países, o que tem lhe impedido de orar pela vida dessas pessoas? Eu quero te convidar nesse dia a quebrar essas barreiras. Nesse dia tão especial, o qual nós comemoramos a Páscoa, o qual nós comemoramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te convidar a orar e a cumprir o verdadeiro propósito dessa Páscoa, porque Jesus Cristo se entregou, ele morreu para pagar pelos nossos pecados.
Ele se entregou para que aqueles que antes não tinham acesso ao Pai agora possam ter acesso ao Pai. Ele se entregou para que esses pudessem então ter uma conversão, um encontro com o verdadeiro Deus. Eu quero te convidar a interceder pela vida dessas pessoas, os perseguidores da igreja. Que esses tenham um encontro genuíno, verdadeiro com Jesus Cristo. Que estes tenham uma conversão verdadeira. Que esses se rendam aos pés de Jesus. Eu quero te convidar, nessa Páscoa, a fazer aquilo que o nosso Senhor nos orienta, a interceder, a levar o Evangelho, a fazer com que vidas sejam transformadas, porque o amor de Deus foi derramado sobre as nossas vidas. Que essa Páscoa seja festejada de uma maneira muito linda, muito bonita, com alegria, com comida, com comunhão, com participação de todos aqueles que puderem, mas que seja compartilhada com aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Compartilhe o Evangelho, porque não há limites para o nosso Deus, não há limites para o Espírito Santo, e o Espírito Santo pode sim alcançar aqueles que achamos que é impossível, aqueles que achamos que são perseguidores da nossa igreja. O Espírito Santo pode mudar esses corações. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, e que o Espírito Santo continue a transformar essas pessoas assim como Ele nos transformou. Nós, pessoas que éramos de coração tão duros e difíceis, Ele nos transformou. Ele pode fazer o mesmo com aqueles que perseguem a nossa amada igreja. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe toda a sua família. Se você tem sido abençoado pelos vídeos, eu quero te convidar a se inscrever no canal, a curtir o vídeo e clicar no sininho para que você saiba das novas publicações. Que nesse dia especial, o Senhor Jesus Cristo seja honrado pela sua vida. Feliz Páscoa!